E se aquele aperto no peito que surge sem avisar durante o dia não fosse apenas cansaço ou preocupação passageira? Muitas vezes, esse desconforto parece invadir o corpo sem explicação, deixando uma sensação incômoda que dificulta até mesmo respirar fundo. Eu sei como é difícil conviver com essa tensão silenciosa que parece nunca desaparecer. Acordar já cansado, querer falar sobre o que sente e, mesmo assim, sentir um nó na garganta ou o coração acelerado. São momentos que muitos vivem em silêncio, acreditando que é algo normal da idade. Mas existe um caminho para amenizar esse estado. Uma forma simples e natural de ajudar a mente a encontrar tranquilidade mesmo nos dias mais difíceis. Descobri que pequenas mudanças nos hábitos diários, muitas vezes despercebidas, podem transformar a forma como o corpo e a mente respondem a essas sensações. Se você quer aprender dicas seguras, técnicas eficazes para relaxar e fazer parte de uma comunidade que entende exatamente o que você está enfrentando, inscreva-se agora. Juntas, podemos cuidar desse sentimento, trazendo mais leveza e paz para a sua vida. Sentir aquele aperto no peito logo ao acordar, a insônia que insiste em aparecer noite após noite, ou a tensão que parece grudar nos ombros, não é algo para ignorar, muito menos para atribuir apenas ao envelhecimento. Esses sinais são um verdadeiro alerta do corpo e da mente pedindo atenção. Eles não surgem do nada, ou como parte natural da idade. São mensagens importantes que indicam que algo está desequilibrado. Muitos acreditam que esses sintomas são normais para quem já passou dos 60 anos, mas, na verdade, eles costumam estar ligados a um estado interno de preocupação constante, mesmo que silenciosa. Esse estado faz com que o corpo fique em alerta, como se estivesse sempre se preparando para uma ameaça, mesmo que essa ameaça não exista. É como se, em vez de descansar, o corpo permanecesse em vigília, dificultando o relaxamento e o sono tranquilo. Imagine seu sistema nervoso como um rádio que deveria sintonizar músicas suaves e relaxantes. Porém, por causa desse alarme interno que não desliga, ele fica preso em uma frequência de ruídos e interferências. Esse barulho constante impede que você se sinta calmo, mesmo quando tudo ao redor está calmo. É um ciclo difícil, porque quanto mais o corpo reage a esse alarme, mais ele se mantém ligado, amplificando o desconforto. A boa notícia é que existe um caminho para desconectar esse sinal de alerta e recuperar a sensação de paz, desde que você esteja disposto a entender e agir com consciência sobre o que está alimentando essa tensão. Se você já sentiu algo parecido ou ainda tem dúvidas sobre o que seu corpo quer dizer, continue comigo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos passos dessa jornada. Digite 1 se essa sensação já passou por você, ou 5 se quer entender melhor o que está sentindo. Estamos juntos nessa caminhada. Quando a mente se agita, o corpo revela sinais sutis que pedem atenção, como um convite silencioso para desacelerar. Essa sensação de aperto e inquietação não é apenas mental. Ela reflete um desequilíbrio que podemos suavizar com pequenos gestos. Um ajuste simples de 30 segundos, que pode ser feito a qualquer momento do dia, traz uma sensação imediata de leveza e alívio, como se uma nuvem densa começasse a se dissipar. Esse breve movimento ajuda a liberar a tensão acumulada, promovendo uma pausa necessária para o corpo e a mente. Especialistas em saúde mental, com vasta experiência em acompanhar pessoas maduras, destacam que essa prática inicial pode ser um ponto de partida valioso para quem busca mais tranquilidade. Ela não resolve tudo, mas é um primeiro passo que sinaliza cuidado e respeito pelo próprio ritmo, permitindo uma conexão mais suave com o presente. Você já experimentou algo parecido? Digite nos comentários: "Eu vou me cuidar a partir de agora", e compartilhe essa decisão de acolher seu bem-estar. Ao realizar esse gesto, é comum sentir uma abertura interna, como se o peso que parecia invisível fosse suavemente aliviado.
Essa sensação promove não só conforto imediato, mas também um reencontro com a própria autonomia, lembrando que o corpo é um aliado precioso, capaz de recuperar sua harmonia com pequenos cuidados. Imagine seu corpo como um jardim que, mesmo após tempestades, floresce com o toque gentil do sol e da brisa. Esse instante é o começo desse cuidado, uma luz tênue que vai iluminando o caminho para dias mais serenos. No próximo passo, vamos aprofundar esse movimento, trazendo mais leveza e presença para o seu dia a dia, continuando essa jornada de reconexão e equilíbrio. Às vezes, a mudança mais importante começa com algo quase imperceptível. Talvez você tenha notado que as noites estão um pouco mais tranquilas, que o despertar não vem acompanhado daquele sobressalto habitual, ou até que seus passos parecem mais firmes ao caminhar pela casa. Essas pequenas transformações, por menores que pareçam, são sinais poderosos de que seu corpo está começando a responder de forma gentil às suas escolhas, mostrando que a harmonia interna pode ser resgatada. É fundamental reconhecer que cada avanço, mesmo que sutil, representa uma grande vitória. Quando damos espaço para ouvir o que o nosso corpo deseja, respeitando seu tempo, abrimos caminho para uma recuperação que respeita nossa história e limitações. A paciência é a chave para acolher essas respostas iniciais e fortalecer a parceria entre mente e organismo. Imagine que seu corpo está lhe enviando um agradecimento silencioso, como se dissesse: "Obrigada por finalmente me escutar." Essa conexão delicada simboliza um reencontro, uma aliança que se constrói com cuidado e afeto. É o começo de uma convivência mais leve, onde o medo e a tensão não dominam mais o seu espaço. Agora, quero saber de você. Digite 1 nos comentários se já percebeu alguma melhora, ou 5 se sente que está apenas no começo dessa caminhada. Sua participação é muito importante para que possamos crescer juntos. Se esse conteúdo ajudou a clarear um pouco sua jornada, inscreva-se no canal. A cada semana, caminhamos lado a lado, compartilhando passos que fortalecem o cuidado consigo mesmo. Sua inscrição também ajuda a levar essa mensagem a outras pessoas que precisam de um respiro. Nos próximos momentos, vamos aprofundar essa experiência, descobrindo como ampliar essa sensação de alívio e cultivar o equilíbrio que tanto merece. Muitas vezes, ao encontrar dificuldades para descansar ou perceber o coração acelerado sem motivo aparente, é comum associar essas sensações apenas à idade. Porém, existe um fator silencioso que passa despercebido no dia a dia: a exposição frequente a luzes artificiais, principalmente à noite, como a do celular, televisão ou lâmpadas fortes. Para quem já passou dos 60, esse hábito pode ser um verdadeiro gatilho para a ansiedade que insiste em se instalar. Quando o corpo recebe essa luminosidade intensa após o anoitecer, ele entende que ainda é hora de estar alerta. Imagine um farol que nunca se apaga, mesmo quando o navio deveria estar ancorado. Esse estímulo constante engana o relógio interno, dificultando o desligamento natural do sistema nervoso. O cérebro fica em estado de prontidão, como se algo estivesse sempre prestes a acontecer, mantendo o corpo numa tensão quase permanente. Esse quadro interfere diretamente no ciclo do sono, deixando o descanso superficial e fragmentado. Esse erro, embora seja muito comum, não é fruto de descuido ou falta de vontade. A maioria das pessoas nunca foi orientada a reconhecer o impacto dessa exposição luminosa no organismo, especialmente em uma fase da vida em que o equilíbrio emocional já enfrenta desafios naturais. O despertar confuso, a sensação de fadiga ainda pela manhã, o aperto no peito e os sobressaltos diante de pequenos ruídos são sintomas reais dessa sobrecarga silenciosa. Eles revelam um corpo que, apesar de cansado, não consegue relaxar plenamente. E se a inquietação que acompanha suas noites não for apenas uma consequência do tempo, mas um alerta contínuo que seu corpo emite sem que você perceba? Essa tensão latente pode estar ligada a detalhes tão sutis que passam despercebidos,
mas que carregam peso no bem-estar diário. Você acorda sentindo uma calma inesperada. O peito já não aperta. A mente parece mais tranquila. Mas será que essa paz é duradoura ou apenas uma pausa passageira? Muitas vezes, a melhora momentânea pode enganar. É como caminhar por um terreno aparentemente seguro, onde o silêncio esconde armadilhas invisíveis. A ansiedade pode estar adormecida, mas não desapareceu de fato. Essa sensação de alívio não significa recuperação definitiva. O corpo e a mente seguem em ciclos, onde momentos de serenidade se alternam com episódios de tensão. A respiração ainda carrega padrões antigos, e estímulos internos ou externos podem reacender o desconforto sem aviso. É um processo natural, resultado da interação entre o sistema nervoso e as emoções que permanecem sem resolução. É fundamental entender que esses altos e baixos não indicam falhas pessoais. Recaídas não são derrotas, mas sinais de que o organismo está aprendendo a confiar novamente. A cura exige paciência e constância, não vitórias isoladas. Seu esforço em manter práticas que promovem o equilíbrio é o que fortalece essa confiança, mesmo quando o caminho parece incerto. Permita-se reconhecer o progresso, mesmo que ele se apresente em etapas pequenas e irregulares. A jornada para a serenidade não é uma linha reta, mas um movimento constante, às vezes lento, que respeita seu ritmo e suas necessidades. E assim, no silêncio entre os momentos difíceis, encontra-se a oportunidade para transformar o cuidado em hábito, construindo uma base firme que sustentará sua tranquilidade futura. Mesmo nos momentos de tranquilidade, muitos mantêm um padrão silencioso que bloqueia o avanço real na recuperação do equilíbrio emocional. Um comportamento sutil, mais frequente, é a tendência a evitar qualquer desconforto emocional, fingindo que está tudo bem, mesmo quando internamente há agitação e inquietação. Essa postura, comum entre idosos, acaba reforçando a ansiedade, porque o cérebro percebe essa negação como uma ameaça, mantendo o corpo em alerta constante. Clinicamente, esse mecanismo é chamado de evitação experiencial. Ao tentar suprimir sentimentos incômodos, o sistema nervoso permanece em estado de tensão, dificultando o descanso e a restauração natural. É como se o corpo fosse um jardim que, ao invés de aceitar as mudanças das estações, fosse constantemente regado com ansiedade, impedindo que as flores da serenidade desabrochem. A mente, ao evitar o desconforto, cria uma prisão invisível que limita a cura. Imagine o corpo como um relógio antigo, que precisa ser ajustado e cuidado com delicadeza, mas com atenção constante. Se ignorarmos pequenos ruídos ou falhas, ele não para de funcionar, mas começa a perder a precisão, atrasando o tempo e confundindo seus ponteiros. Da mesma forma, o padrão de evitar o desconforto mantém o sistema nervoso em desequilíbrio, mesmo que pareça confortável no momento. Essa resistência interna não é culpa sua. É uma resposta natural do organismo para se proteger de ameaças percebidas. O desafio está em reconhecer esse padrão sem julgamento, entendendo que a verdadeira mudança surge da aceitação e não da luta contra o que sentimos. E se, em vez de fugir da sensação desagradável, você pudesse aprender a acolhê-la, criando espaço para que o corpo encontre um novo ritmo? A melhora começa a se mostrar, e com ela vem uma sensação de alívio. No entanto, é nesse momento delicado que muitos idosos cometem um deslize que pode reacender o desconforto emocional e físico que já parecia controlado. Essa fase exige atenção redobrada, pois o corpo ainda não recuperou totalmente seu equilíbrio natural. O erro mais comum é a confiança precipitada, que leva à redução inconsciente dos cuidados diários essenciais. Ao sentir menos tensão, algumas pessoas retornam aos antigos padrões, seja ignorando os sinais sutis do corpo, aumentando o ritmo de atividades ou abandonando as práticas que sustentam a estabilidade emocional.
É como se, após sair de uma gripe, alguém se expusesse ao vento frio. A aparência de melhora não significa que o organismo está pronto para enfrentar novos desafios. É absolutamente normal sentir frustração quando, após um período de tranquilidade, os sintomas retornam ou se intensificam. Essa oscilação não é um fracasso, mas uma reação esperada e passível de reversão, desde que haja persistência. A ausência momentânea das mensagens do corpo não indica que o ciclo foi encerrado. Pelo contrário, é um convite para reforçar a vigilância. Seu corpo está abrindo uma brecha, e as escolhas que você fizer agora definirão como se sentirá nos próximos dias. Por isso, é fundamental adotar uma postura preventiva ativa, enxergando o momento de estabilidade como uma oportunidade para consolidar o progresso, e não como um sinal de que tudo terminou. Imagine uma ferida que parece fechada, mas que ainda precisa do curativo para proteger a área sensível. Assim também, os cuidados constantes são o que mantém o equilíbrio conquistado e evita recaídas. É nesse ponto que a linha entre uma melhora passageira e uma recuperação duradoura começa a se desenhar, exigindo uma atenção amorosa e constante para que a serenidade possa finalmente se estabelecer. Se você chegou até aqui, é porque decidiu ouvir o que muitos evitam, o sutil chamado do corpo antes que a tensão se torne grito. Esse percurso já revelou como pequenos gestos e cuidados podem aliviar o peso que parecia inevitável. Agora é hora de enxergar o desconforto não como punição, mas como uma luz que indica onde o equilíbrio foi perdido. Imagine a inquietação como uma campainha delicada que toca para avisar que algo dentro de você precisa ser reorganizado. Não para assustar, mas para despertar uma nova atenção. Nos dias em que o mal-estar não se manifesta, lembre-se de que é nesse espaço de calmaria que você cultiva a força para os momentos difíceis. O que você faz quando a pressão emocional se aquieta é o que define a serenidade dos dias seguintes. Cuide de si com gentileza, vigilância e constância, como quem rega uma planta para que floresça sempre. Se essa mensagem tocou seu coração, comente calma, para celebrar essa nova etapa de cuidado consciente. E me diga. Digite 1 se já sentiu que esse incômodo interno queria te ensinar algo, ou 5 se ele ainda parece um obstáculo intransponível. Lembre-se, às vezes, basta um gesto simples para que todo o corpo volte a confiar no seu próprio ritmo, reencontrando a paz que parecia perdida. Você iniciou essa jornada, talvez sentindo-se preso a um turbilhão invisível, com o peito apertado e a mente inquieta. Agora, ao chegar até aqui, traz um olhar mais sereno, uma presença que começa a acolher cada sensação com gentileza e respeito. Seu corpo sempre soube falar, mesmo quando parecia silêncio. Hoje, você encontrou o espaço necessário para ouvir suas mensagens sutis, para entender que não há alívio verdadeiro sem essa escuta cuidadosa e constante. A transformação não nasce de soluções rápidas, mas da parceria diária consigo mesmo, da coragem de enfrentar o desconforto sem fugir, permitindo que o tempo te revele novos ritmos e possibilidades. Imagine seu corpo como um jardim que passou por longas estações difíceis, onde as flores murcharam diante do tempo turbulento. Mas, mesmo na terra mais seca, há sementes que esperam pacientemente pela luz, prontas para brotar quando recebem cuidado e atenção. Assim como o amanhecer dissolve a noite escura, seu ser também se prepara para renascer, encontrando um caminho de calma e renovação que só a presença amorosa pode construir. Cada passo dado é uma gota de água regando essa nova vida. Cada silêncio acolhido é a brisa suave que desperta a esperança novamente. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com quem precisa sentir essa paz silenciosa. E se desejar continuar cultivando essa conexão com sua essência, inscreva-se aqui. Este é um espaço onde o cuidado e a compreensão florescem, e você nunca estará sozinho nessa caminhada.